Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre um tema que eu amo, que é ginecologia autônoma. A ginecologia autônoma é um nome que se refere a um movimento de proporcionar para a mulher um conhecimento em ginecologia para que ela consiga entender o funcionamento do próprio corpo, entender o que é normal do dia a dia do corpo dela, como que esse corpo cíclico funciona nesse ciclo menstrual, o que é normal de se esperar numa menstruação, como que é a nossa secreção vaginal normal e o que a gente precisa se preocupar caso fuja dessa normalidade, para que ela, tendo esse conhecimento, consiga ter autonomia na própria saúde da mulher. Dessa forma, se você conhece o seu corpo e o que é normal nele, o que é o seu habitual, você também consegue identificar quando alguma coisa foge desse habitual. E dependendo do que é que fugiu desse habitual, você consegue você mesma, através desses estudos da ginecologia autônoma, que também é correlacionado com a ginecologia natural, resolver alguns desses problemas sozinha, sem ter que buscar o auxílio de um profissional médico. E também identificar quais alterações, na verdade, fogem desse seu conhecimento adquirido dentro da ginecologia autônoma e identificar quando que realmente é o momento que você precisa procurar um profissional, um médico ou até um terapeuta em ginecologia natural. A ginecologia natural, já que eu citei aqui, é um modo de fazer ginecologia buscando entender o corpo feminino como um corpo que funciona, como um corpo que tem na sua ciclicidade natural um equilíbrio que é saudável e não que é uma doença, que é danoso, que precisa ser controlado. Além disso, a ginecologia natural também dispõe de vários tratamentos naturais, seja através do uso de plantas, quanto através de investigações e tratamentos mais emocionais ou com outras terapias naturais e também utilizando da medicina tradicional quando necessário. Então, ginecologia natural e ginecologia autônoma não é exatamente a mesma coisa, mas elas são meio entrelaçadas, porque através da autonomia que você consegue obter na ginecologia autônoma, estudando sobre si próprio, estudando sobre os seus processos naturais, você pode usar da ginecologia natural para instituir alguns tratamentos para algumas queixas comuns, como por exemplo cólica, né? Você estuda seu corpo, consegue perceber se a cólica que você está sentindo ali na menstruação é uma cólica habitual, normal, que é uma cólica que é a cólica que você geralmente tem e que, portanto, não te assusta, não faz você pensar que tem alguma coisa errada e você pensa que só é uma cólica menstrual. Então você usou da ginecologia autônoma para estudar o seu corpo, saber o que é o seu habitual e identificar que aquela cólica é menstrual porque você está no período menstrual, por exemplo. E daí você usa da ginecologia natural para adquirir e realizar tratamentos naturais que não vão precisar de receita médica, não vão precisar de realização de exames para resolver a sua cólica, como por exemplo, tomar um chá de cravo com canela, que é uma medicação poderosa, mas que não precisa de receita, não precisa que você procure um médico. Dessa forma, essa paciente, por exemplo, que tem uma cólica, que ela começa a investigar, identifica que é uma coisa que a incomoda, mas que não necessariamente precisa de uma avaliação médica, ela consegue ver qual tratamento de ginecologia natural é melhor para ela e se ela conseguir resolver o problema da cólica, ela foi autônoma, né? Ela teve autonomia na resolução desse sintoma e não precisou procurar o serviço de saúde. Isso é muito interessante, não só do ponto de vista da autonomia em si, mas até do ponto de vista do acesso à saúde. Muitas pessoas não têm acesso a profissionais de saúde no momento que precisam, e eu não estou falando que você não deve procurar o médico quando tem alguma coisa diferente, mas pequenas coisas, assim, coisas que são meio que rotineiras da vida da mulher, você é sim totalmente capaz de estudar o seu corpo, identificar essas questões mais tranquilas, digamos assim, e tratá-las sozinha, através desses conhecimentos adquiridos tanto da ginecologia autônoma
quanto da ginecologia natural. Eu tenho estudado ginecologia natural esse ano e tem sido um mundo muito interessante, assim, de você poder proporcionar tratamentos efetivos e mais baratos e mais acessíveis aos pacientes e muitas vezes menos danosos, né? Sem efeitos colaterais, sem possíveis rebotes, né? Então, um exemplo, se você tem uma cistite, uma dor ali na bexiga e você toma antibiótico, que é um tratamento tradicional, que é um ótimo tratamento e que é uma das opções de tratar a cistite, e daí você tem uma candidíase logo após, porque o uso de antibióticos pode propiciar uma candidíase, por exemplo. E daí existem alguns casos em que você pode tentar, antes de prescrever o antibiótico, prescrever alguma medicação natural. É claro que isso varia muito da crença do paciente, se o paciente se sente confortável optando por um tratamento mais natural e menos farmacológico, né, menos de químicas da indústria farmacêutica, e não tem problema nenhum, cada paciente tem que ter autonomia, falando aí de autonomia, né, de decidir o que é melhor para vocês, né, vocês que decidem. Eu sempre falo que o médico, ele tem o papel de expor para o paciente as diferentes opções de tratamento das coisas, os diferentes caminhos que esse paciente pode optar, mas quem sabe o que é melhor para o seu corpo, quem sabe se você quer tomar esse ou esse remédio, uma vez que alguém te explique quais são as vantagens e desvantagens dos dois, essa decisão é do paciente. Então não tem problema nenhum se você está vendo esse vídeo e pensa, nossa, claro que eu não quero usar chás, por exemplo, para tratar a minha cólica. Tudo bem, você pode tomar o seu remédio, mas pessoas que querem uma abordagem mais natural, é importante vocês saberem que existe essa abordagem. E essa abordagem, ela é uma abordagem que funciona, é uma abordagem que existem vários estudos científicos também por trás dela, não é uma coisa só assim que tiramos das nossas cabeças, existem estudos também com essas medicações, e é interessante você saber que existe essa possibilidade, caso seja algo do seu interesse. Agora eu queria falar uma coisa muito interessante que eu estou instituindo aqui no consultório, que chama autoexame ginecológico. Vocês já ouviram falar sobre isso? O autoexame ginecológico é a mulher, né, a paciente, pegar um espéculo, que é esse aparelhinho que pode ser de plástico descartável, como o caso desse, mas existem alguns que são de metal e que são esterilizados e reutilizados, né? E é esse aparelhinho que nós ginecologistas, usamos para introduzir na vagina, abrir o aparelhinho e lá no fundo a gente observa o colo do útero da paciente. É através desse aparelhinho também que a gente consegue observar a secreção vaginal e se tem alguma lesão, alguma verruguinha, alguma ferida no colo do útero ou na vagina. Enfim, como que tá o corrimento quando tem uma infecção, né? Além de colher o Papa Nicolau. Também é através da observação do colo do útero com o espéculo que a gente consegue olhar o colo do útero e coletar o exame preventivo. Então, o autoexame ginecológico é você mesmo, você que está aqui vendo esse vídeo, ficar numa posição que seja confortável para você, introduzir você mesma o espéculo na sua vagina. É claro que isso é interessante que seja orientado, a primeira vez pelo menos, orientado por alguém que saiba o que está fazendo, que te ajude nesse processo, seja por câmera, sim, mas idealmente fisicamente ali perto de você, para te ajudar qual é o movimento ali que você tem que fazer. Mas você mesma introduz esse espéculo na vagina, deitada, né? Abre e observa o seu próprio colo do útero, as paredes da sua vagina e a sua secreção vaginal. Então, pense aqui comigo. Digamos que você estude, e quando eu falo estude, não precisa ir na faculdade de medicina. Existem livros e um monte de sites, blogs e até um monte de material aqui no Instagram sobre tratamentos naturais de infecções comuns, como candidíase, por exemplo. Então, digamos que você conheça algum tratamento natural para candidíase, que não precisaria você ir num médico num primeiro momento. E daí você começa com alguns sintomas de candidíase, mas tá meio na dúvida. Será que é mesmo? E daí você olha fotos de como seria o corrimento da candidíase, por exemplo, ou se você já teve uma vez e dessa vez não tá aparecendo tanto, assim, não tá saindo tanto para fora,
você pode fazer um autoexame na sua casa, usando um espelhinho e uma lanterninha para observar lá o seu colo do útero e a secreção vaginal, e daí talvez você realmente fale, nossa, realmente estou com candidíase. E você mesmo faz um tratamento natural, e daí existem vários tipos, esse não é o tema do vídeo de agora, e você se autotrata. Ah, Amanda, mas não é meio irresponsável da parte do médico mandar a paciente se tratar sozinha? Então assim, ninguém tá mandando a paciente se tratar sozinha. Os consultórios estão abertos aqui para receber vocês, os prontos-socorros, enfim, quando vocês quiserem uma avaliação médica, não tem problema nenhum. Mas não é de se pensar assim, o procedimento de um exame especular não é um procedimento complexo. Ele é um exame bem simples. Qualquer pessoa que é ensinada uma vez a fazer isso, vai ter um pouquinho de dificuldade ali nas 2 primeiras vezes e depois vai conseguir fazer tranquilamente isso sozinha, em si própria ou em outra pessoa. É diferente de uma endoscopia, por exemplo, que precisa ter anestesia, que entra com uma câmera lá no estômago. É outra coisa. Especular é uma coisa extremamente simples. Então não é de se pensar assim, poxa, por que o médico, ou um estranho, ou a médica, ou a enfermeira, fazer um exame especular na minha vagina é considerado totalmente normal e rotineiro, mas eu pegar esse aparelhinho e colocar na minha própria vagina para ver o meu próprio colo do útero é considerado uma coisa estranha. Eu tive essa experiência própria há pouco tempo de fazer o meu próprio exame especular, que é uma coisa que eu já fiz 1 bilhão de vezes em 1000 pessoas, assim, não tenho a menor ideia, mas com certeza mais do que milhares de exames especulares eu já fiz. E foi uma coisa muito potente pra mim, assim. Não pela técnica ou por eu ter identificado alguma coisa diferente, mas pela própria apropriação dessa região do meu corpo, que outras pessoas têm acesso e que nós não temos. Então, eu não tenho a menor dúvida que a pessoa mais apta e mais que tem o direito de tocar a sua vagina e de olhar a sua vagina do jeito que a pessoa quiser é você. Não é o médico, não é a enfermeira, não é o seu parceiro ou parceira, é você. Então eu tenho oferecido isso aqui no consultório. Algumas pacientes não querem fazer, acham muito estranho. Outras pacientes ficam empolgadas, fazem e acham meio estranho. Mas a maioria das pacientes tiveram essa mesma sensação que eu tive. Um misto, uma coisa meio inexplicável, uma coisa meio emocionante de você se apropriar do seu útero, da sua vagina e levar esse autoconhecimento do corpo aí para um outro nível. É difícil de explicar totalmente assim, porque é uma coisa muito do sentir, enfim. Tenho proposto isso aqui no consultório, tenho achado muito interessante. Para quem realmente entrar de cabeça no mundo da ginecologia autônoma e da ginecologia natural, isso é uma ferramenta essencial para você conseguir se autodiagnosticar. Mas mesmo para quem não tem esse interesse, que vai ir no ginecologista toda vez que tiver um corrimento diferente, pela questão do autoconhecimento e dessa apropriação do próprio corpo, já é por si só um motivo para eu oferecer esse autoexame. Além do exame especular, que é um pouquinho mais difícil, porque a pessoa precisa achar o colo do útero, né? Tem também o exame de toque, que é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui e no Instagram. Sigam lá meu Instagram, doutora Amanda Loretti, tudo junto. Que é o exame de toque, que é você colocar 1 ou 2 dedos na própria vagina e tocar o colo do útero. O colo do útero, ele tem uma consistência de ponta do nariz. Ele é geralmente uma estrutura desse tamanho mais ou menos, assim, que é um bojudinho pra frente. Por exemplo, se a gente for pegar esse modelo, ó, esse é um útero, né? Aqui a vagina. Quando você coloca o dedo aqui, você vai tocar aqui esse colo do útero. Ele é um bojudinho, né, pra fora assim, e bem no centro dele tem um buraquinho, que é o orifício interno do colo do útero. Esse orifício e o próprio colo podem ter tamanhos diferentes. Quem já teve parto, geralmente tem um colo do útero um pouco maior,
E essa bolinha do centro também pode ser um pouquinho maior, se a pessoa já passou pelo trabalho de parto e ou parto normal. Então, ok, o exame especular é um pouquinho mais complexo, eu tenho feito aqui no consultório, então quem tiver interesse, quem for de São Paulo e quiser fazer essa coisa um pouquinho diferente, pode vir aqui e eu ajudo e ensino. Mas o exame de toque é uma coisa que vocês podem fazer a qualquer momento. Então lembrar de sempre lavar as mãos e usar algum tipo de lubrificante. Eu sempre indico óleo de coco porque é um lubrificante natural que não vai machucar, não vai ter colocar nenhuma química na vulva e na vagina. E daí sempre assim, relaxada, deitada, numa sensação de relaxamento. Parênteses aqui para lembrar que toda vez que você for introduzir qualquer coisa na vagina, pode ser o seu dedo, pode ser um sex toy ou um pênis numa relação, você sempre precisa estar relaxada. Nunca pode ser uma coisa que você tá tensa e apertando, porque isso pode machucar, além de você passar pro seu corpo essa imagem, esse recado de que você tá penetrando sem autorização. Então sempre relaxada, mãos limpas, você vai colocando devagarzinho a mão dentro da vagina até que uma hora vai bater em alguma coisa. Na hora que bater em alguma coisa, pode ser que você esteja batendo no colo assim ou nas paredes assim do lado. Daí vai palpando devagarzinho e lembrar que o colo do útero tem uma consistência de nariz e se você tiver o hábito de fazer isso sempre, realmente chegar e identificar o seu colo do útero, uma vez que você identificou, é super fácil de ficar repetindo isso caso você precise, por qualquer motivo. É também nesse exame do autotoque que quem tem DIU vai sentir o fiozinho do DIU saindo pelo colo do útero. Tem um vídeo aqui, inclusive, que fala sobre como palpar e para que serve palpar o fio do DIU, mas mesmo quem não tem DIU, é muito interessante saber fazer isso, porque é a sua vagina. Se as outras pessoas podem tocá-la, você também pode e deve tocá-la. Você deve, inclusive, antes das outras pessoas. E aí, o que vocês acharam? Eu sei que esse tema ele é bem diferente, muitas pessoas nunca ouviram falar disso e podem pensar, nossa, que estranho, pra que isso, né? Mas enfim, se é uma coisa que não faz sentido pra você, não tem problema nenhum também. Mas tem muita gente que tá seguindo esse caminho do empoderamento do próprio corpo, de, assim, esse corpo é meu e eu que posso tocá-lo, eu posso aprender sobre ele. E é isso, eu quero deixar esse recado de que todo mundo que tiver interesse e que tiver algum tipo de orientação, alguém para te explicar algumas coisas, te guiar, tirar algumas dúvidas, é sim possível você aprender sobre os seus próprios processos, sobre os nossos ciclos, sobre a menstruação, sobre a menopausa, sobre a gravidez e sobre como engravidar e sobre período fértil e percepção da fertilidade. Todos esses assuntos são assuntos que são estudados na medicina, são assuntos médicos, mas são assuntos que, se forem traduzidos para uma linguagem leiga, é completamente possível que qualquer pessoa que tenha interesse e um pouquinho de orientação consiga, orientação eu digo de alguém tá te ajudando e te mostrando aonde buscar essas informações, consiga entender claramente. E a partir daí criar uma relação de proximidade com o próprio corpo e com os nossos ciclos e com os nossos processos, e desenvolver uma autonomia e uma sabedoria sobre a sua própria saúde. Bom, se tiverem dúvidas, pode deixar aqui embaixo. Eu sei que esse é um assunto um pouquinho polêmico e um pouquinho diferente, e a gente pode continuar essa conversa aqui nos comentários se vocês quiserem. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.